Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wilton Silva e seja muito bem-vindo ao curso de Instalações Elétricas Residenciais. Vamos para mais uma aula. Mas antes, se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Na aula de hoje, iremos fazer a soma total das potências para daí determinarmos a quantidade de circuitos que a residência terá. Galera, temos uma meta. Ao chegarmos até 300 inscritos, iremos lançar a etapa 2 do curso, que consiste na parte de marcarmos na planta os pontos de iluminação e os pontos de tomada. Aí nós finalizamos a parte de projetos e a etapa 3 será a instalação na prática, quando batermos a meta de 500 inscritos. Conto com vocês para divulgarmos esse conteúdo, compartilharmos as aulas para que mais pessoas tenham acesso e possam realizar o curso sem custo nenhum. Tudo inteiramente grátis aqui em nosso canal. Galera, estou aqui com a planilha aberta da última aula e já preenchi, já fiz todo o preenchimento para a gente ganhar tempo. Só para resumirmos o que vimos até agora, calculamos as áreas de todos os cômodos, o perímetro, e através disso a gente determinou o número de pontos, tanto de iluminação quanto de tomadas de uso geral. Então aqui a gente tem a quantidade de pontos por dependência e a potência de cada ponto desse para iluminação, assim como também os pontos e a potência desses pontos de tomadas de uso geral. E também definimos aqui as tomadas de uso específico, Aí temos ar-condicionado, chuveiro, motor da bomba, tudo aqui já calculado seguindo a norma NBR 5410. Com todos esses cálculos, nós chegamos aqui à potência tanto de iluminação, de tomadas de uso geral e também de tomadas de uso específico. Por que tudo isso é importante? Porque nós iremos agora definir os circuitos terminais, ou seja, os circuitos separados lá no quadro de distribuição. Eu já preenchi aqui também para ganharmos tempo. Então, o primeiro circuito aqui eu defini que vai ser o circuito de iluminação. Ele tem um total de 19 pontos. Como é que eu sei disso? Através aqui, da potência instalada que nós calculamos antes, da iluminação, eu somei todos os pontos aqui e cheguei ao total de 19. Como é que eu fiz isso aqui na planilha? Só com a função soma, igual, soma, abre parêntese, clica no primeiro ponto aqui e arrasta até o último. Ele dá a soma total aqui de 19 pontos. Quem tiver dúvida aí sobre planilhas eletrônicas, deixa nos comentários que depois a gente grava uma aula só sobre planilhas eletrônicas para auxiliar vocês. Então, eu tenho um total de 19 pontos de iluminação com a potência de 1760 VA, ok? Então, para a iluminação, eu deixei 19 pontos, ou seja, a casa toda vai estar com um circuito só para a iluminação, que tem uma potência total de 1760 VA. Isso aqui é a potência aparente, ou seja, volt ampere. Eu tenho uma tensão aqui na minha região de 220 volts, tá? A NBR diz que esse FP aqui é o fator de potência. Para iluminação, a gente utiliza o fator de potência 1. Então, deixa eu abrir aqui a NBR. Aqui, levantamento da potência total. Para cálculo da potência ativa da iluminação e pontos de tomadas de uso geral. Para iluminação, fator de potência a ser adotado 1. Para tomadas de uso geral, fator 0,8. Foi isso que eu fiz aqui na planilha. Então, eu pego a potência aparente, e multiplico pelo fator de potência, que para iluminação é 1. Eu vou ter a potência ativa, que é a potência em watts ou watts, como alguns pronunciam aí, watts ou watts. Então, eu tenho aqui 1760 watts para iluminação. Por que isso é importante? Porque com essa potência eu vou encontrar a corrente de projeto, para saber se essa corrente vai dar menor que 10 ou maior que 10 amperes. Se for menor que 10, fica tudo no mesmo circuito sem problema. Então, como é que eu faço o cálculo da corrente? É simples. A corrente vai ser igual a potência dividido pela tensão. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer. Então, vai ser igual a potência, olha aqui a potência, dividido pela tensão. Então, eu vou ter aqui uma corrente de 8 amperes. Como é menor que 10 amperes, pode ficar tudo no mesmo circuito sem problemas. Vamos aqui agora para o circuito da cozinha. Na cozinha, que eu nomeei de circuito número 2, eu tenho 5 pontos
e tem uma potência de 2000 VA, ou seja, a potência aparente. Eu preciso descobrir a potência ativa. Então eu pego esses 2000, multiplico por 0,8 e vou ter aqui um total de 1.600 watts. Com esses 1.600 watts, eu divido pelo 220 e vou ter aqui 7,27 amperes. Ou seja, eu tenho menos de 10 amperes. Então, sem problema algum, eu posso deixar um circuito só para a cozinha. Tá? Então, eu fiz os mesmos cálculos aqui para a área de serviço e peguei também todas as restantes de tomadas que eu tinha nos quartos, tomada de uso geral, nos quartos, no terraço, tá? Aqui, ó. Sala, eu tenho aqui 5 tomadas na sala, eu tenho no terraço 4 tomadas, no quarto de casal 3. Eu fui pegando todas as tomadas de uso geral, somei tudo, que deu um total de 19. Cada tomada dessa tem no máximo 100 VA, então eu vou multiplicar 19 vezes 100, que deu 1.900. Multiplico pelo fator de potência, que deu 1.520 watts. Com essa potência ativa, eu divido pela tensão e vou ter aqui 6,91 amperes. Ou seja, eu posso colocar todas essas tomadas em um único circuito sem problema. Por quê? Porque eu tive aqui uma corrente de projeto de menos de 10 amperes. Isso aqui, ó, são os circuitos específicos para ar-condicionado, tá? Então eu vou ter o ar-condicionado do quarto 1, do quarto 2 e do quarto 3. Cada um deles é um circuito separado. Esse ar-condicionado, eu não preciso da potência aparente dele, por quê? Porque eu já tenho uma potência ativa. Lembrem lá na primeira aula, quem não assistiu, a gente tem aqui na nossa playlist a primeira aula, e aí a gente descobriu a potência do ar-condicionado, tá? Eles têm a mesma potência, então, dividindo a potência desse ar pela tensão, eu tive aqui 11,98, ou seja, arredondando aqui para 12 amperes. Nesse caso, eu preciso realmente de um circuito exclusivo para cada ar-condicionado. Assim como para o chuveiro elétrico da suíte. Ó. O chuveiro elétrico ele tem uma potência de 3.200 watts. Só que eu vou colocar também no circuito do banheiro a tomada de uso geral do banheiro, que ela tem 600 VA. Então, ó, se eu abrir aqui essa célula, vocês vão ver, 3.200 watts do chuveiro mais 600 da tomada. Então, dá um total de 3.800 watts no circuito do banheiro, né, do chuveiro lá no banheiro. Da mesma forma no chuveiro elétrico do banheiro social, né? Eu vou ter o chuveiro elétrico aqui, ó, 3.200 mais 600 da tomada. Igualmente o circuito anterior. Deixa eu consertar isso aqui. Por fim, eu vou ter o motor da bomba. Observe que o motor da bomba ele só tem 735 watts. Quando eu divido esse 735 por 220, deu um total de 3,34 amperes. O motor da bomba, a corrente de funcionamento dele é baixa, mas a corrente de partida, ou seja, quando o motor é adicionado, essa corrente ela tem um pico muito alto. Então, esse pico de corrente é que faz que a gente determine um circuito exclusivo só para o motor, tá? Então, com isso aqui, nós calculamos a potência total, que deu 22.643 watts, que é a nossa carga instalada. Eu posso dizer que isso aqui deu 23 kW. Por que isso é importante? Porque quando a gente abre aqui a norma CELP, que é a nossa concessionária de energia aqui no estado de Pernambuco, para o fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição a edificações individuais, o padrão de entrada, né, ele vai ter uma norma específica. Deixa eu abrir aqui que eu já baixei essa norma para a gente ver, tá? Essa norma CELP, no item 4.1, ele diz o seguinte, ó, o fornecimento de energia elétrica em tensão secundária à unidade consumidora individual é realizado em 380/220 volts, quando trifásica, e 220 volts quando monofásica. Por que isso é importante? Ó, vamos ver aqui a tabelinha 1. Se a nossa carga instalada for menor que 15 kW, então vai ser fornecido aqui um sistema monofásico com neutro, né? Então, ó, o nosso caso deu mais que 15. A nossa carga instalada deu 23 kW. No nosso caso, se deu acima de 15,
a CELP vai fornecer para a gente um sistema trifásico. Ele vai ser do tipo estrela com neutro aterrado, né? Ou seja, 3 fases e um neutro, porque a nossa carga instalada deu maior que 15 e menor que 75 kW. Então, isso aí é o ponto importante para sabermos aqui o nosso fornecimento no padrão de entrada, que vai ser do tipo trifásico. Ok, gente? Então, com todos esses cálculos e com as normas, né, a NBR 5410 e a norma CELP, a gente fecha essa primeira parte do curso, tá? Então, para continuar com o curso, vamos aguardar aí chegarmos aos 500 inscritos, que a gente passa para a parte aqui das proteções e também marcar esses pontos, né? Todos esses pontos na nossa planta, para isso na segunda fase. E a terceira fase vai ser pegar essa planta e executar na prática. Valeu!